Salve, salve pessoal, iniciando então nossa 14ª aula do curso sobre o novo regime jurídico de licitações e contratos. Eu sou o professor Jean Nunes, você já sabe, sempre importante pedir que você me siga lá nas redes sociais, deixe seus comentários, seus likes, participem conosco do material que a gente tem produzido. Lembrar a todos, pessoal, que aqui na plataforma nós temos disponibilizado material gratuito. Então tem mini cursos na área de improbidade, na área de desapropriação, material bem interessante, bem produzido, com qualidade para que você possa aprofundar seu conhecimento aí no campo do direito administrativo. Então bem interessante, super recomendo e atualizado, viu pessoal? Com muita informação interessante sobre a jurisprudência, com aquilo que é de mais interessante e atual em matéria de jurisprudência, tá? Queria também chamar a atenção para os resumos. Se você bem observar, os resumos têm uma qualidade, eles não são só descrição do que está escrito e vão auxiliar muito, uma ferramenta poderosa na fixação do conteúdo. Então leia os resumos, assista a aula e depois revise novamente pelos resumos, tá bom? Terminamos a aula passada, pessoal, falando sobre os critérios de julgamento. Nós até vimos os modos de disputa. Vimos que existe um modo de disputa aberto, um modo de disputa fechado, que eles podem ser aplicados isolado ou conjuntamente, mas que o modo de disputa aberto ele não pode ser utilizado quando o critério de julgamento for técnica e preço, e o fechado quando for menor preço ou maior desconto. Estudamos também que na fase de julgamento propriamente dita, nós temos a análise das propostas, e é possível ocorrer ali a desclassificação. Se todas as propostas forem desclassificadas, o instituto que se verifica é o da licitação fracassada. O que é a licitação fracassada? Já nos termos da lei anterior, da lei 8666, fracassada era toda aquela licitação, isso não estava escrito nos termos da lei, isso é uma construção doutrinária, mas claro, com base na previsão legal. Fracassada é aquela licitação em que todos os licitantes são inabilitados, era o que dizia a 666, ou desclassificados. A nova lei de licitações, ela não trata da licitação fracassada como sendo uma hipótese em que todos forem inabilitados, mas é razoável continuar aplicando o entendimento doutrinário anterior de que se todos forem inabilitados, se todos forem desclassificados, essa é uma licitação fracassada que admite, portanto, a contratação direta. No regime da 8666 ainda existe a possibilidade de que a administração pública ela conceda um prazo de 8 dias úteis ou de 3 dias úteis se a modalidade for convite, sempre que todos forem inabilitados ou desclassificados para que haja correção da documentação. Eu te chamei a atenção na aula passada e aqui retorno. Só é possível isso se todos forem inabilitados. Se um só for classificado ou habilitado, nós estamos diante de uma hipótese de um vencedor da licitação. Veja que inabilitação é a reprovação na fase de apresentação de documento, que nós chamamos de habilitação. A desclassificação é a reprovação da proposta apresentada para análise na fase de julgamento. No regime anterior, a habilitação antecedia o julgamento. No regime atual, a regra é o inverso. Primeiro o julgamento, faz-se a habilitação apenas do licitante vencedor, como nós veremos hoje detalhadamente, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula de hoje. O que nós vamos abordar nela? Principalmente concluir a fase de julgamento e já agora entrar na fase de habilitação, que é a penúltima fase do processo licitatório. Então um tema muito interessante e importante para a nossa análise, tá? Pessoal, vou colocar aqui para vocês na tela o slide para que a gente possa acompanhar. Nós estamos ainda aqui na fase do procedimento, que é, sem sombra de dúvidas, uma das fases mais longas, mas muito importante. E nós estamos, então, na fase de julgamento. O que foi que nós vimos aqui nessa fase de julgamento até agora? Já vimos a desclassificação, a licitação fracassada e a deserta. Jean, só me lembra aí mesmo o que é a licitação deserta? Deserta é aquela licitação para a qual não acudiram interessados. Ninguém se habilitou, ninguém teve interesse em participar do certame, em integrar o certame.
Então, claro que essa é uma perspectiva, essa é uma modalidade de licitação, essa é uma hipótese em que a licitação se revela frustrada, ela não vai ocorrer, ela não vai se verificar. Mas não é porque todos foram inabilitados ou todos foram desclassificados, como ocorre na licitação fracassada. É uma hipótese aí de licitação deserta, ou seja, ninguém se interessou. Em ambas as hipóteses nós já estudamos, nós estamos diante de uma dispensa de licitação, tanto no regime anterior como no atual, tá bom? A lei estabelece ainda critérios de desempate. Por que isso aqui é importante? Porque feita a licitação, se os licitantes empatarem, então nós precisamos definir aí os critérios de desempate. Lembre-se de que o empate ele deve levar em consideração, ele deve alcançar aquelas regras que nós já estabelecemos lá atrás, quando nós analisamos as margens de preferência e o tratamento privilegiado favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Lembre-se, se for o caso, você volta lá naquela aula para dar uma revisada. Lembre-se de que lá atrás nós analisamos que as margens de preferência podem chegar até 20%, que podem alcançar produtos provenientes de países do Mercosul desde que haja reciprocidade. Vimos que permanece o tratamento privilegiado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, que houve restrição na nova lei, mas que de um modo geral o tratamento foi assegurado. Então, se uma microempresa ou empresa de pequeno porte fiquem até 10% da melhor proposta ou 5% da melhor proposta no convite, ela tem direito a dar mais um lance, porque ela está, apesar de acima, ela está empatada para fins legais. Então, é muito importante que você considere aí esses aspectos. Suponha que, aplicadas essas regras da norma de preferência, do tratamento privilegiado, ainda assim, ou mesmo elas não se apliquem porque não há margem de preferência nesse edital, ou ainda porque não há microempresa ou empresa de pequeno porte participando, nós precisamos então definir quais são os critérios que nós vamos utilizar para desempatar aquelas propostas que se encontram no mesmo patamar. E aí, pessoal, a lei estabelece um regramento, a nova lei, que simplificou bastante aí o anterior. São basicamente 4 regras. Se ainda assim aplicadas essas 4 regras em caráter sucessivo, elas se mantiverem empate, a lei diz nós vamos dar aqui uma proteção à economia nacional. Então é muito tranquilo, muito simples. Se você olhar aí o esquema no quadro, de longe você já percebe. Como é que funciona? Ora, ocorrendo o empate, a preferência é para que ocorra uma disputa final. Então, as duas ou mais empresas empatadas, ou pessoas físicas empatadas, aqueles licitantes que estão, portanto, empatados, serão chamados a uma fase subsequente, a uma subfase, digamos assim, a uma disputa final dentro da fase de julgamento, onde eles podem, por si mesmos, superarem um desempate. Mas nenhum deles apresentou proposta, ou apresentaram propostas, mas se mantiveram no mesmo patamar. Aí você vai para o histórico. Como assim, Jean? Você vai atrás do histórico para ver qual é entre os empatados, aquele que apresenta melhor histórico, ver se um deles já não teve alguma punição, alguma sanção, se o outro foi premiado na execução do seu trabalho, de modo que o histórico de contratação com a administração pública é um fator importante para definir qual vai ser o licitante vencedor. E olha que novidade interessantíssima. O item 3, como critério de desempate, já a gente vai olhar cada um deles, permite que o critério equidade de gênero seja considerado como fator de desempate. O que isso quer dizer na prática? Que se numa determinada empresa existe uma política que promova, uma política interna, que promova ações, medidas, programas que estimulem a igualdade de gênero, nós estamos aí, a equidade de gênero, como diz a lei, nós estamos diante aí de uma hipótese em que a empresa ela pode ser favorecida no momento da contratação. Olha que legal. E como quarto e último critério, nós temos o programa de integridade, que você já estudou comigo lá atrás. Quando nós analisamos a contratação integrada, por exemplo,
aos serviços de grande vulto e grande complexidade, nós vimos esse tema. O que é o programa de integridade? É aquele programa dentro da empresa que exerce um controle sobre práticas ilícitas, isto é, a criação de mecanismos que evitem, que estimulem a honestidade dentro da empresa e evitem práticas desonestas, reiteradas, institucionais, enfim. Então, o programa de integridade pode também ser um critério de desempate. Então, avancemos para a gente ver cada um desses itens, tá bom? Então, vamos lá. Disputa final. O que diz a lei sobre isso? Olha que legal essa previsão da lei. Ela diz assim: a disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Então, feita a classificação, os licitantes estão empatados, assim são anunciados, e eles então são convidados a apresentarem lances melhores, propostas melhores naquela licitação. Jean, mas mesmo assim eles se mantiveram empatados. Então a gente vai para o item 2. Veja que a aplicação desses critérios de desempate é uma aplicação sucessiva conforme está aí na lei. 2. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados os registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações. Isso aqui, na verdade, isso aqui já se discute em muitos campos, Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No campo do direito consumidor, o ordenamento jurídico, por muito tempo, trabalhou na perspectiva da negativação, de punição daquele que é um mal pagador. E não trabalhou na perspectiva do estímulo ao reforço, ao adimplemento regular das obrigações. Então, só mais recentemente é que se começou a discutir a possibilidade de um cadastro positivo. Essa perspectiva que se discute no campo do direito consumidor, isto é, de premiação, reforço, estímulo, aquele que cumpre com regularidade suas obrigações, é trazido também para o campo das contratações públicas para diferenciar aquele licitante que tem cumprido com regularidade suas obrigações daquele outro que não o faz. Então, aquele que cumpre com regularidade, ele tem a seu favor a vantagem de poder vir a ser contratado com preferência sobre aquele que não tem um histórico bom ou não tem histórico algum. É claro que a administração, tendo à sua frente duas possíveis empresas, as duas em igualdade de condições, ela vai preferir aquela que já demonstrou honestidade, regularidade no cumprimento de suas obrigações. Perfeito? Então esse segundo critério é bastante interessante e importante para que a gente avance. O terceiro critério, que super legal, muito importante, que a gente precisa reforçar práticas como essa, eu até colocaria ele um pouco para frente, tá? Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho conforme regulamento. Então, as ações de desenvolvimento pelo licitante relativas à equidade, que envolva aí a promoção de igualdade de direitos entre homens e mulheres no campo da própria empresa, esse é um fator, esse é um critério de desempate, ok? Bom, o que mais? Além disso, além desse critério de desempate, nós temos também, como eu já havia anunciado, o programa de integridade. O programa de integridade é um fator que ajuda a administração a definir qual é a empresa que deve ser contratada, que deve ser escolhida. Então, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme a orientação dos órgãos de controle. Eu até mencionei já em aulas anteriores o decreto que regulamenta o programa de integridade, que é o decreto que regulamenta a Lei 12.846, que é a lei que trata sobre os ilícitos praticados por pessoas jurídicas contra a administração pública. É uma lei que surgiu ali junto com a lei de organização criminosa. Elas têm, inclusive, numeração bem parecida, tá? Então, muito importante esse tema. Já está tudo empatado do mesmo jeito. Aí o critério final de desempate é a proteção à economia nacional, conforme você está vendo aí no item 5 da tela. Eu não vou ler tudo aqui, depois vocês vão olhar com calma no slide, mas só para se ter uma noção. De acordo com o artigo 60, parágrafo 1º, se aplicados aqueles critérios, o empate se mantiver, se não tiver
solução de desempate considerando a aplicação daqueles critérios, nós vamos dar preferência às empresas estabelecidas no território ou Distrito Federal do órgão, entidade de administração pública estadual, distrital licitante, às empresas brasileiras, aquelas que investam em desenvolvimento e tecnologia prestada no Brasil, e as empresas que promovam as práticas de mitigação. Que práticas de mitigação são essas, Jean? São as práticas que reduzem a incidência dos efeitos sobre o clima, né? Que diminuam o efeito estufa, que protejam a terra, né, com a sua biodiversidade em relação à matéria climática, tá? Então, entre duas empresas, aquela que estimule, inclusive esse aspecto aqui, pessoal, me parece que deveria constar aqui da lei de licitação, né? Aqui deveria ser um critério, isso aqui é uma importante crítica, deveria ser um dos critérios de desempate exatamente práticas exitosas, né, reconhecidamente exitosas, atestados ou certidões, enfim, em matéria ambiental. Isso aqui deveria estar, sem sombra de dúvidas, como um critério de desempate. Eu acho até que mais do que isso, deveria ser um critério específico de contratação, uma condição objetiva para a contratação. Aparece aqui só como último item da definição do desempate, pensando na perspectiva da proteção à economia nacional. Ficou aqui até meio escondido a preocupação com o desenvolvimento nacional sustentável. Mas aí vocês têm os critérios de desempate bem definidos, bem claros. E olha que previsão curiosa e interessante. Olha só. Já na lei anterior, na lei 8.666, a gente dizia o seguinte, olha, o sujeito que vence a licitação, assim como aquele que é aprovado no concurso público não tem direito subjetivo à nomeação, só tem expectativa, aquele que vence a licitação não tem direito à celebração do contrato, tem apenas uma expectativa de direito à celebração do contrato. No campo do concurso público, isso sofreu mudanças, porque a jurisprudência do STF, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, salvo engano até a relatoria do ministro Gilmar Mendes, ele entendeu que a aprovação do candidato dentro do número de vagas seja direito subjetivo à nomeação. Esse direito não é absoluto. A própria administração, considerando, tem 4 requisitos lá nesse RE, depois eu posso disponibilizar para vocês se vocês quiserem. Mande lá uma mensagem pedindo que a gente disponibilize, só para eu ter certeza se vocês querem. Esse RE estabelece, então, 4 requisitos. Um fato absolutamente previsível, inevitável, uma decisão fundamentada que justifique essas razões e que não haja uma outra alternativa viável. Então, portanto, não é possível se proceder à nomeação do candidato aprovado no concurso público. Então, esse direito não é absoluto, mas há um direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas. Se for fora do número de vagas, não há direito subjetivo, há só uma expectativa de direito, a não ser que se comprove a preterição na ordem de classificação, que aí sim há, inclusive há uma súmula do STF sobre isso, que admite a possibilidade aí de se configurar o direito subjetivo à nomeação. Então, no campo da nomeação do concurso público, isso sofreu mudanças, sofreu alterações no decorrer do tempo. Em relação à contratação, também, já na doutrina já havia quem sustentasse que se tratava de direito subjetivo à contratação. Venceu a licitação, tem direito à celebração do contrato. A Lei 13.303, você já conhece, já viu aqui nesta aula, que é a lei que trata sobre as licitações das empresas estatais. Essa voz que você está ouvindo ao fundo é do meu Bruguelin, que anda gritando. Inclusive já bateu aqui na porta várias vezes para tentar entrar. Ele faz parte, estudo em casa gera esse tipo de intercorrência, mas nada que você não compreenda a aula. A Lei 13.303 de 2016, que é a lei que trata do Estatuto das Empresas Estatais, já previa, já tinha lá expressa a previsão expressa de direito subjetivo à contratação. A nova lei também trata dessa perspectiva. Ela também fala, a nova lei 14.133, em direito à celebração do contrato. Então hoje não há a menor dúvida.
o indivíduo venceu a licitação, ele tem direito a celebrar o contrato com a administração pública. Isso significa que dentro do prazo de validade das propostas, esse direito lhe está assegurado e a menos que ocorra um fato superveniente que justifique aquela situação, podendo inclusive ensejar em um direito à indenização ao próprio contratado por eventual custo que ele já tenha realizado, o contrato será celebrado, ele terá direito à celebração do contrato. E olha o que a administração, então, o que a lei prevê para que a administração realize. Feita a classificação das propostas, aplicados os critérios de desempate, seleciona-se um licitante vencedor. Um licitante que está, eu vou reformular, seleciona-se o licitante melhor classificado. Antes de declará-lo vencedor, a administração ainda pode fazer algo interessante, que é negociar diretamente com ele a proposta, para tentar compor melhor, reduzir ou adequar ou ampliar o valor, seja qual for o critério que esteja sendo utilizado, para obter dele uma proposta ainda mais vantajosa para a administração pública. Então, nada impede que a administração pública proceda, portanto, a uma negociação final com o licitante vencedor. Olha o que diz a lei sobre isso, olha que previsão interessante para que a gente possa acompanhar. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração pode negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, que pode ser que não seja nem de preço, né, pessoal? Pode ser que seja condições de execução, de entrega, condições de parcelamento, se for para pagamento, etc. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando, atenção, o primeiro, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do máximo definido pela administração. Então, atenção aqui. Ele foi selecionado como tendo apresentado a melhor proposta. A administração já vai declará-lo vencedor? Não necessariamente. Ela pode realizar a negociação direta. Ele não aceitou a negociação direta. Ele ganha a licitação? Ganha. Ele ganha a licitação. Então, a administração não pode chamar o segundo colocado. A não ser, atenção, que o preço por ele apresentado esteja acima do orçamento estimado para a administração. Aí ele não aceitou a negociação, o orçamento está acima, a administração pode ir atrás do segundo, do terceiro, etc. Porque como o preço dele está acima, na verdade ele vai ser desclassificado, tá bom? Atenção, a negociação será conduzida pelo agente ou pela comissão, conforme a hipótese, nós já vimos isso, e terá seu resultado divulgado a todos os licitantes anexados ao auto do processo de licitação, processo licitatório, para deixar claro, para gerar transparência e para permitir o controle social quanto àquilo que está sendo desenvolvido ou realizado em sede da licitação, tá bom? Pessoal, então, vistos esses elementos, desclassificação, os impactos e consequências de uma licitação deserta fracassada, aplicação dos critérios de desempate e a negociação final, a gente encerra aqui a fase de julgamento. E a gente vai para onde então, Jean? Para a fase de habilitação. Essa fase que está aqui, Jean, assessoramento jurídico, o que é? Eu vou colocá-la logo antes da fase de habilitação, só para trazer para você algumas informações importantes que ela traz aqui. Que elemento é esse? Que fase é essa? É o controle prévio de legalidade que deve a assessoria jurídica do órgão ou entidade onde esteja sendo promovida a licitação realizar antes que o edital seja publicado. Então, observe, a autoridade competente que vai homologar o certame lá ao final, ela vai exercer na homologação do certame um controle de legalidade. Mas esse controle que ela vai fazer é um controle posterior, é um controle já no momento da conclusão do processo licitatório, para verificar se existe ali alguma ilicitude que enseje a extinção unilateral, melhor dizendo, extinção total, a anulação total ou parcial do processo licitatório. Perfeito? Bom, eu estou falando aqui de uma outra fase, né, de um outro momento, que antes da publicação do edital, a minuta do edital precisa ser submetida à assessoria jurídica, a regra, para que ela faça um controle prévio de legalidade. Olha que interessante. Qual é o padrão? O padrão é que esse parecer seja escrito em linguagem clara, objetiva, simples e compreensível, para facilitar
a compreensão não só pelos particulares, como pelos agentes públicos, daquilo que constitui a base que sustenta a existência daquele edital. Então, esse é um aspecto importante. O parecer deve apresentar os pressupostos fáticos e jurídicos, isto é, a motivação que fundamenta a existência daquele edital. Esse parecer pode ser dispensado, Jean? Pode. Existem algumas hipóteses excepcionais em que é admitida a possibilidade do parecer ser dispensado. Em que hipóteses são essas? Essa que você está vendo aí no artigo 53. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato de autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênios e outros instrumentos padronizados previamente estabelecidos. Olha aqui para mim, por gentileza. Pessoal, se a contratação é de baixa complexidade e de pronta entrega, é possível que esse controle prévio de legalidade seja dispensado e é possível também que até documentos de habilitação sejam dispensados. Mais do que isso, a depender do valor da contratação, é possível que a própria licitação não se realize, porque admite-se aí a possibilidade da contratação direta. Então, se a licitação é de baixo valor, de pequena complexidade, especialmente quando há pronta entrega do objeto da licitação, então nós estamos diante de uma hipótese em que a lei traz várias normas que flexibilizam o rigor do procedimento licitatório. Perfeito? E aí então nós vamos para a fase de habilitação. Pessoal, já era assim na lei anterior, não mudou a estrutura básica, a não ser num aspecto que eu vou já mencionar para vocês, mas a estrutura básica permanece a mesma dos requisitos de habilitação. O que é habilitação? Nada mais é do que uma fase na qual são verificadas as condições objetivas para a execução do objeto da contratação. E quais são os parâmetros, quais são os requisitos de que se vale a administração pública para exercer, para realizar esse controle? Ora, são basicamente quatro que já estavam na lei anterior. Habilitação jurídica, tranquilo. Habilitação técnica, que na nova lei assumiu uma complexidade significativa, principalmente pela incorporação no texto da lei de diversas jurisprudências e discussões doutrinárias, jurisprudências do TCU e discussões doutrinárias sobre a matéria. Habilitação fiscal, era só fiscal na lei anterior, agora passa a ser habilitação fiscal, social e trabalhista. Não é nem que na lei anterior não tivesse os aspectos social e trabalhista, de certo modo eles estavam lá, inclusive foi objeto de ação direta de constitucionalidade e o Supremo reconheceu a constitucionalidade da 866 nesse aspecto. Mas essa é uma questão que assume agora uma força mais evidente. A administração precisa se cercar de cautelas de que o contratado cumprirá a legislação trabalhista e a legislação social pertinente, como por exemplo a relativa ao INSS. E o equilíbrio econômico-financeiro, a habilitação econômico-financeira que diz respeito à viabilidade econômica da empresa. Esse aqui é um tema um pouco complexo, nós vamos analisar cada um desses itens, um por um, mas isso, claro, eu vou deixar para a gente trabalhar já no nosso próximo encontro, nessa aí que é a nossa penúltima fase da licitação. Lembro, já de antemão, que nós estamos fazendo a habilitação de quem, Jean? Apenas do licitante vencedor. Já e os outros não vão ser habilitados no padrão geral do procedimento licitatório atual? Não mais. Perfeito? Pessoal, eu sou o professor Jean Nunes, esse aqui é o seu curso sobre a nova lei de licitações. A gente dá uma pausa para o café e já retoma com mais licitações e contratos. Abraço!